Bom dia, pessoal. Hoje iniciamos o resumo do PET 3. Estamos incluindo apenas o que é visto nas atividades da primeira semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Um abraço e vamos para a aula. Nessa semana falaremos sobre equações de segundo grau. Aprenderemos formas de resolvê-las e como o delta do determinante de Bhaskara influencia na quantidade de soluções. Primeiro, vamos começar com a definição. Equação quadrática do segundo grau. Dizemos que uma equação a uma variável é do segundo grau quando seu maior expoente é o 2. O que a gente quer dizer com isso? Vamos pegar aqui uma equaçãozinha. 2x ao quadrado igual a 0. Quem que é o expoente da variável aqui? O expoente da variável é o 2 e ele é o maior expoente de todas as variáveis dessa equação. Se ele é o maior expoente de todas as variáveis dessa equação, essa se torna uma equação de segundo grau. Um outro exemplo aqui, 4y2 mais y igual a 0. Quem que é a minha variável? O y. Qual que é o meu maior expoente? Vamos dar uma olhada? Este y tem expoente 2. Este y parece que ele não tem expoente, mas quando não tem nada, o expoente é 1. Então, o maior expoente das variáveis nesta equação é o 2. Dessa forma, nós a definimos como uma equação de segundo grau. Uma coisa importante de se lembrar é que a minha variável pode ser qualquer letra minúscula. No caso aqui eu usei x e y, por costume nós vamos usar muito x. Agora, vamos pegar um exemplo aqui mais clássico que vocês estão acostumados a ver desde o nono ano. X elevado a 2 menos 3x mais 4 igual a 0. Vamos dar uma passada pelos expoentes? Eu tenho aqui um expoente 2, um expoente 1, que a gente já viu de cima, como que olha, e quando eu não tenho x, a gente fala que o expoente é 0, pois todo número elevado a 0 é 1, e multiplicar um número por 1 ele não altera. Então, os meus expoentes aqui são 2, 1 e 0. Como o maior expoente é 2, essa é uma equação de segundo grau. Então, todos esses caras são equações do segundo grau. Agora, nós vamos falar do A, B e C. Quem são o A, B e C? Nós chamamos esses caras de coeficientes da equação. Vamos dar uma olhadinha? Dada de forma genérica, uma equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a 0, com A, B e C pertencente aos números reais. O A é o termo que acompanha o x2, o B é o termo que acompanha o x e o C é o termo que não possui x. Então, o que acontece aqui? Bom, a gente já sabe que para esses caras, o ABC, nós damos o nome de coeficientes. Tudo bem? E esses coeficientes são os valores que estão na frente do x, né? O A vai estar na frente do x2, o B vai estar na frente do x e o C vai ser o cara que não tem x. Por ele ser o cara que não tem x, nós dizemos que ele é um termo independente. Porque o seu valor final não depende do x. Não tem ninguém multiplicando ali com ele para alterar ele no futuro.
Vamos pegar aqui alguns exemplos. Como primeiro exemplo, vamos pegar esse cara aqui. X ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Quem que é o A? Vamos lembrar que quando eu não tenho nada na frente de uma letra, eu tenho o número 1 multiplicando. Exatamente por aquela propriedade do 1 ser elemento neutro, ele poder multiplicar com qualquer número e não alterar esse número. Então, nesse caso, o meu A vale 1. O meu B vale menos 3. E aqui vem uma observação importante, você tem que tomar cuidado com o sinal. E o meu C vai valer menos 18. Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo? 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a 0. Qual que vai ser o valor do A aqui? O A vai valer 2. Lembrando sempre que tem que tomar cuidado, tem que ter o mesmo sinal, né? O B vai valer 4. E o C vai valer 2. Então, de forma mais simples, os coeficientes são os números que acompanham o x. Sendo assim, nós conseguimos fazer uma definição diferente e um pouco mais acurada para uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau com uma variável é uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e o a diferente de 0. Isso quer dizer que o a, b e c são os números do jeito que a gente conhece e o nosso a não pode ser 0. Vou colocar aqui alguns exemplos de equações de segundo grau. Menos 3x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. X ao quadrado menos x igual a 0. 9x ao quadrado igual a 0. E x ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu sei que eu já falei disso antes, mas vamos colocar aqui como observação. O coeficiente que não possui x é chamado de termo independente. Os demais são chamados de termos dependentes. Existe mais uma coisinha para falarmos dessa definição, que é essa aqui. Por que o A tem que ser diferente de 0? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar um exemplo de uma equação, teoricamente do segundo grau, aonde o A é 0. 0x2 mais 3x mais 4 igual a 0. Só que aqui tem uma coisa importante. Zero vezes qualquer coisa também é 0. Então, esse termo todo vira 0. Se ele virar 0, ele pode sumir da nossa equação. E nossa equação fica 3x mais 4 igual a 0. Dessa forma, o meu maior expoente vai ser 1. Porque esse cara tem expoente 1, este daqui tem expoente 0, como a gente já viu. E aqui, ao invés de ter uma equação de segundo grau,
eu vou ter uma equação do primeiro grau, porque seu maior expoente é 1. Dessa forma, se o A for igual a 0, a equação deixa de ser do segundo grau. Como a nossa definição é uma definição de equação de segundo grau, o nosso A não pode ser 0. Se o A não pode ser 0, o B e o C podem. E quando isso ocorre, nós chamamos essas equações de incompletas. Elas são mais fáceis de resolver do que as equações completas e elas têm algumas formas básicas de se resolver que se repetem. Vamos pegar aqui um exemplo de uma equação incompleta, aonde o B, que é o termo que tem x é 0, então ele some, e nós temos apenas o termo independente C. X ao quadrado menos 9 igual a 0. É uma equação desse tipo. O 9 está negativo, então ele passa para o outro lado positivo. Fica x2 igual a 9. Como que eu faço para sumir com essa raiz? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aqui vem uma coisa que vocês estão cansados de ouvir lá no ensino básico. Quando você tira a raiz quadrada de variável, ou seja, quando você está tirando a raiz quadrada de uma letra, ela sai do quadrado, mas ela faz aparecer um mais ou menos, porque você não sabe se o número que gerou esse quadrado ele é positivo ou negativo, e todo número elevado ao quadrado é positivo. Como não dá para saber, ele faz isso. E tira a raiz quadrada do número normal. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, a minha solução dessa equação é 3 e menos 3. Bem mais simples de resolver do que as equações completas. Mas, se este sinal aqui, que está na frente do 9, é negativo, também vai ter o caso onde o sinal é positivo. Uma coisa importante de se tomar cuidado com essas equações são com o sinal. Por quê? Porque pode acontecer o que acontece neste exemplo aqui. X ao quadrado mais 4x igual a 0. Como o 4 está positivo, ao passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, vamos ter x ao quadrado igual a menos 4. E olha só o que acontece. Quando eu for tirar a raiz quadrada dos dois lados para sumir com a raiz, aparece uma raiz de número negativo e índice positivo, porque aqui é 2. E isso não existe. Pelo menos no conjunto que a gente conhece, que é o conjunto dos números reais. Se isso não existe, essa equação não tem solução. Então, nós falamos que a solução é o conjunto vazio, que pode ser representado desta maneira ou desta. Então, para esse caso, nós temos apenas duas possibilidades. Primeiro, vai possuir duas soluções. Segundo caso, não possui solução. Para uma equação incompleta desse tipo, ou nós temos duas soluções ou não temos solução. Vamos pegar agora o caso onde o termo independente, aquele que não tem x, é 0. Vamos pegar esse exemplo aqui. 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Neste caso, note que o termo x ele é recorrente. O que isso quer dizer? Que ele repete para todo mundo. Se ele repete para todo mundo,
Na nossa resolução, nós podemos fazer o fator comum em evidência. O que que é? A gente põe do lado de fora quem repete e do lado de dentro nós colocamos os outros termos dividido por esse cara. 2x² dividido por x é 2x, menos 3x dividido por x é menos 3. E agora eu tenho um produto de dois números resultando em zero. Quando que isso ocorre? Um produto de dois números resulta em zero quando um deles é zero. Isso vai acontecer quando x igual a zero ou quando 2x menos 3 é igual a zero. X igual a zero já é uma solução. O 2x menos 3 nós vamos fazer igual a equaçãozinha do primeiro grau, porque ele é uma equação do primeiro grau. O menos 3 passa para o outro lado, fica positivo. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. A minha resposta é x igual a 3 meios. Dessa forma, as minhas soluções serão 0 e 3 meios. O interessante desse tipo de equação é que ela só tem uma possibilidade. Ela sempre possui duas soluções, sendo que uma delas sempre vai ser o zero de colocar o x em evidência. A outra vai ser a resolução da equaçãozinha de primeiro grau resultante. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último caso de equação incompleta, que é quando os dois termos são zero. Essa é a mais fácil de resolver. Ela bateu o olho e você sabe a resposta. Olha só por quê. Vamos pegar o exemplo aqui. Menos 9x² igual a zero. A gente sabe que x não pode ficar negativo, então a gente multiplica por menos 1. Fica 9x² igual a zero. Esse 9 que está multiplicando, a gente pode passar ele para o outro lado, dividindo. Ao passar ele para o outro lado dividindo, nós vamos ter x2 igual a 0 sobre 9. Só que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, a gente vai ter x2 igual a 0. Ao tirar a raiz quadrada, vai acontecer uma coisa que eu vejo muitos alunos terem dúvida, que é aparecer x, a gente resolve igualzinho por caso 1 ali, né? X igual a mais ou menos 0. Só que olha só que coisa interessante. Mais 0 e menos 0 é o mesmo número, porque 0 não tem sinal aqui para a gente. Então, a minha única solução é x igual a 0. E aí, esse caso aqui é interessante porque ele também só tem uma possibilidade. Qual que é essa possibilidade? Ele sempre possui solução igual a 0. Então, ele sempre vai possuir solução e ela sempre vai ser 0. Então, bater o olho nesse tipo de equação incompleta, não precisa fazer conta. A solução dela é 0. Agora, nós vamos resolver equações completas. A gente aprendeu as incompletas, vamos resolver as completas. Para resolver as completas, nossa primeira forma vai ser pelo Teorema de Bhaskara. Vocês já estão cansados de ver o Teorema de Bhaskara lá no nono ano, mas vamos revisar. Teorema de Bhaskara, nós temos que fazer duas contas. Nós temos que calcular o delta, que é o determinante,
ele vai ter o valor de b ao quadrado menos 4ac. E vamos calcular o x, que ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Uma coisa importante aqui para a gente lembrar é a seguinte: lembra que nós olhamos lá os coeficientes? Agora nós vamos precisar dele. Quem que vai ser o meu coeficiente a nessa equação? Como não tem ninguém na frente, ele vai ser 1. O meu coeficiente b vai ser o menos 3. E o meu coeficiente c vai ser o menos 18. Agora que eu sei os coeficientes, a única coisa que eu preciso fazer é substituí-los na fórmula de Bhaskara. Vamos substituir primeiro no delta. O b é menos 3, então é menos 3 ao quadrado. Esse menos 4 ele pertence à fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 18. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 18 é mais 72. 9 mais 72, 81. Uma coisa que eu gosto de fazer é tirar a raiz de delta. Por quê? Porque a minha fórmula, quando eu vou calcular o x, não pede delta, ela pede a raiz de delta. E aqui no caso, a minha raiz de delta é igual a raiz de 81, que é 9. Agora a gente pode calcular o x. O meu x vai ser igual a menos b, então é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que aqui é 9, sobre 2 vezes a, então é 2 vezes 1. Fazendo umas continhas, né? O x vai ficar 3 mais ou menos 9 sobre 2. Para o meu primeiro x, eu vou usar o mais, então vai ser 3 mais 9 sobre 2, que é 12 sobre 2, que é 6. Para o meu segundo x, eu vou usar o menos, que é 3 menos 9 sobre 2, que é menos 6 sobre 2, que é menos 3. Então, a minha solução dessa equação é 6 e menos 3. Resolvida pelo Teorema de Bhaskara. Tem outra forma de resolver? Tem, e para essa equaçãozinha aqui é bem legal, que é o que a gente chama de produto pela soma. O que acontece? Quando eu tenho uma equação de segundo grau bonitinha desse jeito, com meu coeficiente 1 aqui na frente do x, eu posso usar o caso do produto pela soma. Porque eu vou ter aqui, neste coeficiente que está com x, ele vai ser a soma das raízes. Então, a soma das raízes dá menos 3. E o termo independente vai ser o produto das raízes. Então, o produto das raízes é menos 18. E agora eu posso pensar nas minhas possibilidades. O bom é que vai rapidinho. Quais são os produtos de número que vão dar 18? Eu tenho 2 vezes 9, 3 vezes 6 e 1 vezes 18. Posso trocar eles de lado, mas a gente considera o mesmo produto. Lembrando que como a gente quer que o sinal dê negativo, um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo. Pegando esses casos, vamos pegar aqui o caso do 2 vezes 9 e ver se esse cara resolve o meu problema do produto pela soma. Eu sei que o produto deles vai dar 18. Para dar negativo, um tem que ser negativo, o outro positivo. Então, vou fazer menos 2 mais 9 dá 7. O que para mim é falso, porque eu quero que essa soma dê menos 3. O meu outro caso com 2 e 9 é 2 menos 9, é o caso do 2 ser positivo e o 9 negativo, que dá menos 7. Também é falso. Vamos pegar agora o 3 vezes 6.
Menos 3 mais 6 é igual a 3 positivo, que para mim também é falso, porque eu preciso que o 3 seja negativo. 3 menos 6 vai dar menos 3, o que é verdade. Então, este é o caso que eu quero. Então, o que eu sei aqui? Quando eu acho isso, eu sei o produto que gerou minha equação de segundo grau. O produto que gerou a minha equação de segundo grau foi o produto x menos 6 que multiplica x mais 3. E na minha equação de segundo grau, isso tem que ser igual a zero. Acabou, porque quando um produto é zero, quando um dos dois é zero, ou x mais 3 igual a zero. O 6 passa para lá, fica positivo. O 3 passa para lá, fica negativo. Então, a minha solução é 6 e menos 3. Bem simples também. Tem alguns números que são fáceis da gente ver o produto pela soma. Quando a gente pega esses números, este modo de resolver é muito mais fácil do que usar a Bhaskara. O interessante do Bhaskara é que ele dá para a gente quantas soluções nós temos antes de resolver a equação. Se eu estiver precisando saber apenas o número de soluções, o delta é muito legal para a gente olhar isso. Olha só, vamos guardar isso aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Quem vai falar para mim quantas soluções que eu tenho é este mais ou menos delta aqui. Ele que vai ser o fator que vai me dar o número de soluções. Olha só. Vamos supor que o delta é maior que zero. Falar que é maior que zero é falar que é positivo. Se ele é positivo, raiz de número positivo existe, então a raiz de delta existe. Se a raiz de delta existe, vou ter na minha resposta 1 o mais raiz de delta e na minha resposta 2 o menos raiz de delta. Dessa forma, eu concluo que eu tenho duas soluções. Isso quer dizer que sempre que o delta for positivo, nós temos duas soluções. E se o delta for zero? Lembra daquela equaçãozinha incompleta lá, que tinha raiz de zero? Acontece a mesma coisa. Falar que o delta é zero é a mesma coisa de falar que eu vou estar usando mais ou menos raiz de zero, que é mais ou menos zero. Só que como a gente viu que não importa o sinal para o zero, então isso não vai mudar a minha resposta. Porque o que eu teria se fosse normal? Eu teria a resposta 1 usando mais zero e a resposta 2 usando menos zero. Só que mais zero menos zero são iguais. E como a única coisa que muda as nossas soluções aqui no Bhaskara é o delta, então as soluções são iguais. Então sempre que o delta for zero, eu vou ter apenas uma solução. E por último, nós temos o caso onde delta é menor que zero. Delta ser menor que zero é a mesma coisa de falar que delta é negativo. Nós também vimos isso lá nas incompletas, que raiz de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Se não existe, nós
não temos solução real. Então a gente só tem esse caso. Não existe solução. Então a minha solução vai ser o conjunto vazio, que pode ser escrito dessa e dessa forma. Tá? Então esses são os 3 casos do delta. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, bora fazer os exercícios da primeira semana do PET. Na segunda-feira eu posto a correção. Abraços e bons estudos!